Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG e hoje nós vamos estudar a regra de 3. Objetivo da aula: definir razão e proporção, definir números e grandezas diretamente e inversamente proporcionais e resolver problemas que envolvem duas ou mais grandezas. No caso, regra de 3 simples e composta. Então, para entender a resolução de um problema utilizando regra de 3 simples ou composta, nós devemos entender o que é uma razão, o que é uma proporção, o que são números em grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, começando a falar de razão, a razão entre dois números A e B, sendo B diferente de zero, nesta ordem, é o quociente A por B, ou seja, a razão entre dois números nada mais é do que a divisão entre eles. Por exemplo, se uma cidade há 120 dentistas para 2.400 habitantes, então a razão entre o número de dentistas para o número de habitantes, ou seja, a divisão entre o número de dentistas pelo número de habitantes, é 120 por 240.000. No caso, nós podemos dividir em cima e embaixo por 120, obtendo assim a razão 1 sobre 2.000. É bom a gente destacar que a razão entre A e B e a razão entre B e A são diferentes. Então, a ordem interfere na definição de razão. Um outro exemplo, a razão entre as frações menos 2 sobre 5 e 8 sobre 15 é menos 0,75. Então, a divisão entre essa fração e essa é menos 0,75. Lembrando que divisão entre fração conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, a gente encontra menos 3 sobre 4, que é a mesma coisa de menos 0,75. Existem algumas razões que recebem nomes especiais. Por exemplo, a velocidade média, que é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Também a escala de um mapa ou planta baixa, que é a razão entre o comprimento da representação gráfica e o comprimento correspondente na realidade, expressos na mesma unidade. Outro exemplo, a densidade demográfica, que é a razão entre o número de habitantes e a área da região ocupada por eles. Proporção: 4 números não nulos A, B, C e D formam, nessa ordem, uma proporção quando esse dividido por esse é igual a esse dividido por esse. Então, vocês estão vendo que a ordem nesse caso também deve ser levada em consideração. Por exemplo, os números 4, 20, 7 e 35, nessa ordem, formam uma proporção, pois 4 sobre 20 é igual a 7 sobre 35. 4 sobre 20, 0,2. 7 por 35, também 0,2. Observe que, em relação ao exemplo anterior, se você multiplicar 4 por 35, vai dar o mesmo valor da multiplicação do 7 pelo 20, no caso 140. Este fato pode ser generalizado para todas as proporções e podemos utilizá-lo para a verificação de proporções. Então, aqui eu listei essa propriedade, que é chamada propriedade fundamental das proporções. 4 números não nulos A, B, C e D formam, nessa ordem, uma proporção se somente se esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Então, o que esse se somente se significa? Significa que se os 4 números nessa ordem formam uma proporção, ou seja, se A sobre B é igual a C sobre D, então esse vezes esse é igual a esse vezes esse.
E caso A vezes D seja igual a B vezes C, nós temos uma proporção desse tipo, né? Onde A sobre B é igual a C sobre D. Por exemplo, de acordo com a propriedade fundamental das proporções, 1,5, 7, 4,5 e 21 formam, nesta ordem, uma proporção, né? Pois 1,5 vezes 21 dá 31,5. A mesma coisa acontece com 7 vezes 4,5. Enquanto que os números 12, 15, 3 e 2 nessa ordem não formam uma proporção, porque 12 vezes 2 é 24 e 15 vezes 3 dá 45. Então, como esses números são diferentes, esses 4 números nessa ordem não formam uma proporção. É claro que, se você inverter a ordem dos números que aparecem, pode ser que os 4 números passam a formar uma proporção, ou pode ser que eles deixem de ser uma proporção. Agora nós vamos falar o que são números diretamente proporcionais. Considere as razões 2 sobre 6, 4 sobre 12, 12 sobre 36 e 15 sobre 45. O que elas têm em comum? Se você olhar bem, todas essas razões são iguais, no caso, a 1/3. E, nesse caso, nós dizemos que os números 2, 4, 12 e 15, no caso, os que aparecem aqui na parte de cima da razão, ou seja, no numerador da fração, né? Então nós dizemos que os números 2, 4, 12 e 15 são diretamente proporcionais aos números 6, 12, 36 e 45, sendo 1/3, que é o valor de todas as razões, é chamada de que é a constante de proporcionalidade. Por exemplo, as idades de um pai e seus filhos são diretamente proporcionais aos números 27, 14 e 11, respectivamente. Se a soma das suas idades é de 104 anos, então qual a idade de cada um deles? Então, vocês estão vendo que as idades de um pai e seus filhos são diretamente proporcionais a esses 3 números. Então, eu vou chamar de x a idade do pai, y a idade do primeiro filho e z a idade do segundo filho. Então, se esses 3 números são diretamente proporcionais a esses 3 números, o que isso significa? Que o x sobre 27 é igual a y sobre 14, que é igual a z sobre 11. E todas essas frações são iguais à constante de proporcionalidade, que eu vou chamar de k. Então, analisando esse primeiro fator, que é igual a k, o 27 está dividindo, posso passar multiplicando. Então, x é igual a 27k. Analisando esse fator, que é igual a k, o 14 está dividindo, vou passar multiplicando. Então, y é igual a 14k. Do mesmo modo, o z é igual a 11k. O problema fala que a soma das idades é 104 anos, ou seja, x mais y mais z é igual a 104. Vou substituir esse valor de x, esse valor de y e esse valor de z para determinar a constante de proporcionalidade. Então, desse lado esquerdo nós vamos ter 27k mais 14k mais 11k, que equivale a 52k, que é igual a 104. 52 está multiplicando, vou passar dividindo. Então, k é igual a 2. Se k é igual a 2, o valor de x é 54, o valor de y é 28 e o valor de z é 22. Ou seja, a idade do pai é 54, a idade do primeiro filho é 28 e a idade do segundo filho é 22 anos. Outro exemplo, agora falando sobre grandezas diretamente proporcionais. Em um determinado posto de combustível da cidade, o preço da gasolina é R$ 5,00.
Assim, os preços variam de acordo com a tabela abaixo. Então, se você abastecer 1 litro, você vai pagar R$5. 2 litros, R$10. 10 litros, R$50. 3 litros e meio, R$17,5. Observe que, ao dobrar a quantidade de litros, o preço a ser pago também dobra. Ao reduzir a quantidade de litros pela metade, o preço a ser pago também é reduzido pela metade. E observando aqui, ó, de 10 para 2, eu estou dividindo por 5. Então, ó, de 10 para 2, se eu dividir por 5, o preço aqui também é dividido por 5. Né? Então, 50 dividido por 5 é 10. Ou seja, as duas grandezas envolvidas, no caso, quantidade de litros e preço a ser pago, são diretamente proporcionais, pois os números 1, 2, 10, 3,5 e 5, 10, 50, 17,5 são diretamente proporcionais. Né? Então, falar que esses números e esses são diretamente proporcionais significa que 1 sobre 5 é igual a 2 sobre 10, que é igual a 10 sobre 50, que é igual a 3,5 sobre 17,5. Resumindo, duas grandezas diretamente proporcionais variam sempre na mesma razão. Agora vamos falar sobre números inversamente proporcionais. Considere as seguintes razões: 3 sobre 1 sobre 90, 6 sobre 1 sobre 45, 15 sobre 1 sobre 18. O que todas essas frações têm em comum? Todas elas são iguais a 270. Por exemplo, como eu sei o valor dessa razão? Eu tenho uma divisão de fração, então vou conservar o primeiro e vou multiplicar pelo inverso do segundo. Se o segundo aqui é 1 sobre 90, o inverso vai ser 90 sobre 1. Então, 3 que multiplica 90 sobre 1 vai dar 270. E se você continuar com esse raciocínio nessas duas outras razões, vocês também vão encontrar o 270. Então, de acordo com o que a gente acabou de estudar, os números 3, 6 e 15 são diretamente proporcionais aos números 1 sobre 90, 1 sobre 45 e 1 sobre 18, nessa ordem. E o 270 é a constante de proporcionalidade. Também nós vamos dizer que 3, 6 e 15 são números inversamente proporcionais aos números 90, 45 e 18. Né? Então, falar que esses números são inversamente proporcionais a esses significa que esse sobre o inverso desse é igual a esse sobre o inverso desse, que é igual a esse sobre o inverso desse. Exemplo: se x, y e z são números inversamente proporcionais a 10, 1 e 5, determine o valor de x mais y mais z, sabendo que y menos z ao quadrado menos 2x é igual a 0. Né? Então, como o problema fala que x, y e z são inversamente proporcionais aos números 10, 1 e 5, isso significa que 1 sobre o inverso de 10 é igual a y sobre o inverso do 1, que é igual a z sobre o inverso do 5. E todas essas razões são iguais a uma constante de proporcionalidade. Então, nós vamos analisar aqui, ó, cada razão em separado. Primeiro, x sobre 1 sobre 10. Divisão de fração, conserva o primeiro, multiplica o inverso do segundo. Então, vou obter aqui x que multiplica 10 sobre 1, que vai dar 10x. Aqui continua sendo y. E aqui vai ficar 5z e todos são iguais a k. Então, eu vou analisar aos pares. Ó, se 10x é igual a k,
10 está multiplicando, vou passar dividindo, então x é k sobre 10. Aqui o y é igual a k, e por último, 5z igual a k, o 5 está multiplicando, vou passar dividindo. Então, z é igual a k sobre 5. Tenho o valor do x, do y e do z em função da constante k. Agora, eu vou utilizar essa igualdade para encontrar o valor do k e, posteriormente, achar o valor de x mais y mais z. Então, se y é igual a k, no lugar de y vou colocar o k. Z é igual a k sobre 5. Então, como aqui é z ao quadrado, como é que fica k sobre 5 ao quadrado? O de cima ao quadrado sobre o de baixo ao quadrado. Menos 2 vezes x. X é k sobre 10. 2 que multiplica k sobre 10. Eu posso simplificar um 2 com 10. No caso, 10 dividido por 2 fica 5. Então, obtenho essa expressão que é igual a 0. Vou multiplicar dos dois lados por 25. Então, ficaria 25k menos k ao quadrado menos 5k igual a 0. Então, vocês estão vendo que aqui eu vou ter 25k menos k, resulta em 20k, menos k ao quadrado igual a 0. O que eu posso fazer? Colocar o k em evidência ou aplicar a fórmula de Bhaskara. Aqui é mais fácil colocar o k em evidência, então ficaria k que multiplica 20 menos k igual a 0. Então, se eu tenho a multiplicação de dois números resultando 0, só pode ser que um dos dois tem que ser igual a 0. Ou seja, ou k vale 0, ou 20 menos k igual a 0. Mas falar que 20 menos k igual a 0 significa que k é igual a 20. Ou seja, ou k é 0, ou k é 20. Mas como k é a constante de proporcionalidade e não pode ser igual a 0, neste caso, então k vale 20. Se k vale 20, o x vale 2, o y vale 20, o z vale 20 sobre 5, que é 4, ou seja, x mais y mais z é igual a 26. Outro exemplo. Considere a tabela abaixo que descreve o tempo gasto por um veículo para percorrer uma mesma distância variando a velocidade média. Então, nós temos um veículo que está percorrendo uma mesma distância, mas variando a velocidade média. Quando a velocidade média foi 100 km por hora, esse veículo gastou 5 horas para percorrer esse percurso. Se a velocidade média foi 50 km por hora, ele gastou 10 horas. E se a velocidade média foi 80 km por hora, ele gastou 6,25 horas. Observe que, ao reduzir a velocidade pela metade, aqui de 100 para 50, o tempo gasto é dobrado. Então, vocês estão vendo que quando aqui dividiu, daqui para aqui, multiplicou por 2. Ou seja, as grandezas velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Vocês estão vendo que de 100 para 50 você dividiu por 2, de 5 para 10 você multiplicou por 2, de 50 para 80 você, por exemplo, multiplicou por 8 sobre 5, de 10 para 6,25 você dividiu por 8 sobre 5. Então, as grandezas, velocidade e tempo são inversamente proporcionais, pois 100, 50 e 80 e 5, 10 e 6,25 são números inversamente proporcionais. Ou seja, 100 sobre o inverso de 5 é igual a 50 sobre o inverso de 10, que é igual a 80 sobre o inverso de 6,25. Portanto, duas grandezas inversamente proporcionais variam sempre na razão inversa da outra.
Um modo prático de resolver problemas que envolvem duas grandezas, podendo ser diretamente ou inversamente proporcionais, é pelo procedimento chamado regra de 3 simples. Aqui no caso, regra de 3 simples, porque os problemas vão envolver duas grandezas. Por exemplo, num dia de sol, Janete e Paulo mediram suas sombras. Janete tem 165 centímetros de altura e Paulo tem 180 centímetros. Sabendo que em determinado horário o comprimento da sombra de Paulo era 60 centímetros, isso aqui é 1 centímetro, qual era o comprimento da sombra de Janete? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é organizar os dados em uma tabela para verificar se os dados são diretamente ou inversamente proporcionais. Então vocês estão vendo que os dados da questão envolvem as alturas de Janete e de Paulo e as sombras, né? Então, Janete tem 165 centímetros, então aqui coloquei os 165. Quero encontrar justamente o comprimento da sombra de Janete. Então, vou chamar aqui de x o comprimento da sombra de Janete. Então, essa primeira linha são os dados referentes a Janete, a segunda linha são os dados referentes a Paulo, né? Então, Paulo tem 180 centímetros e sua sombra era de 60 centímetros. O que a gente tem que fazer agora é verificar se a altura e sombra são diretamente ou inversamente proporcionais. Se eu aumento a altura, a sombra, consequentemente, também vai aumentar. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. E como nós vimos anteriormente, se essas duas grandezas são diretamente proporcionais, os 165 sobre x é igual a 180 sobre 60, né? Mas na maioria das resoluções, em vez de escrever a proporção dessa forma, nós vamos escrever assim, né? Simplesmente copiando aqui, ó. Então, se as duas grandezas são diretamente proporcionais, você só conserva, ó, o 165 sobre 80 igual a x sobre 60. Então, agora, só multiplicar cruzado, nós vamos obter que 180x é igual a 165 vezes 60. Faço esse cálculo aqui, depois o 180 está multiplicando, passa dividindo, que nós vamos encontrar 55, no caso, centímetros. Ou seja, a sombra de Janete vale 55 centímetros. Outro exemplo. Uma torneira enche um tanque em 20 minutos com a vazão de 15 litros por minuto. Se a torneira diminuir a vazão para 5 litros por minuto, quantos minutos serão necessários para encher o tanque? Então, novamente, organizando os dados da questão em uma tabela, vocês estão vendo que nesse caso a questão relaciona a vazão pelo tempo. Então, lendo de novo aqui, uma torneira enche um tanque em 20 minutos com a vazão de 15 litros por minuto. Ou seja, se a vazão for 15 litros por minuto, vai encher o tanque em 20 minutos. Se a torneira diminuir a vazão para 5 litros por minuto, quantos minutos serão necessários para encher o tanque? Então, aqui a gente vai escrever x e determinar o valor desse x. Agora, vamos verificar se vazão e tempo são diretamente ou inversamente proporcionais. Se eu diminuo a vazão da torneira, é claro que o tempo para encher o tanque vai aumentar. Então, diminui vazão, aumenta o tempo. Isso significa que essas duas grandezas são inversamente proporcionais, ou seja, 15 sobre o inverso de 20 é igual a 5 sobre o inverso do x. Mas, nos exercícios, é mais fácil a gente interpretar essa razão dessa forma. Essas duas razões aqui, essas duas expressões são equivalentes, tá? Então, o que a gente vai fazer quando as grandezas são inversamente proporcionais é inverter uma das grandezas aqui, ó. Por exemplo, aqui você vai escrever 15 sobre 5 igual a x sobre 20, que a gente inverteu, trocou de lugar aqui o 20 pelo x.
Agora, utiliza essa expressão, multiplica cruzado, vai ficar, ó, 5 vezes x igual a 15 vezes 20, faz a multiplicação de 15 por 20, e depois o 5 está multiplicando, passa dividindo, que nós vamos encontrar x igual a 60. É importante destacar que em todos os exemplos sobre regra de 3, as grandezas sempre devem estar nas mesmas unidades. Por exemplo, o tempo aqui é informado em minuto, então todo o tempo que envolve a questão deve ser dado em minuto. A vazão, litro por minuto, e assim em diante para todos os exemplos. Regra de 3 simples são problemas que envolvem duas grandezas. Para problemas que envolvem mais de duas grandezas, nós chamamos de regra de 3 composta. O procedimento de resolução é um pouco diferente, né, mas utiliza as ideias anteriores. Em um prédio, 6 pintores pintam uma área de 300 metros quadrados em 2 horas. Quantos pintores são necessários para pintar uma área de 400 metros quadrados em 1 hora? Então, da mesma forma que nós fizemos anteriormente, nós vamos organizar os dados em uma tabela. Vocês estão vendo que nesse caso estão relacionados aqui o número de pintores, a área que será pintada e o tempo gasto para pintar, né? Então, em um prédio, 6 pintores pintam uma área de 300 metros quadrados em 2 horas. Quantos pintores são necessários para pintar uma área de 400 metros quadrados em 1 hora? O primeiro passo é organizar os dados em uma tabela. Segundo, nós vamos comparar sempre a grandeza que está faltando o número com as outras. Por exemplo, nesse caso, o número que está faltando aqui é justamente o número de pintores nessa segunda situação. Então, nós vamos escrever essa razão 6 sobre x igual. Agora, nós vamos comparar o número de pintores com a área para verificar se essas duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais e depois comparar o número de pintores com o tempo para fazer a mesma análise. Sendo assim, se, por exemplo, a gente aumentar o número de pintores, consequentemente a área pintada vai ser maior, né? Então, se eu aumento o número de pintores, a área também aumenta. Ou seja, essas duas grandezas são diretamente proporcionais, e se elas são diretamente proporcionais, você vai vir aqui e escrever essa razão sem alterar ela, colocando aqui o 300 sobre 400 vezes. Agora vamos comparar o número de pintores com o tempo. Se o número de pintores aumenta, eu vou precisar de menos tempo para concluir o serviço, ou seja, se aumenta o número de pintores, diminui o tempo gasto. Então, as duas grandezas são inversamente proporcionais. Logo, vocês vão escrever aqui a razão invertida, né? Se aqui era 2, aqui era 1, aqui você vai escrever 1 e 2. Agora, só resolver essa igualdade. O que a gente pode fazer? O que eu fiz aqui foi simplificar o 300 por 2, né? Então, dividir por 2 deu 1, dividir por 2 deu 150, 150 vezes 1, 150, 400 vezes 1, 400. Aqui eu simplifiquei mais, né? Aqui eu dividi em cima e embaixo por 50, cheguei nessa expressão. Aqui já está mais fácil, vou multiplicar cruzado, então 3x é igual a 6 vezes 8, o 3 está multiplicando, passa dividindo, e eu acho que x é igual a 16. No último exemplo, em uma lavoura de soja, 2 máquinas carregam 5 caminhões em 2,5 horas.
Supondo que o rendimento das máquinas mantenha-se constante nessa lavoura, determine quanto tempo será gasto para 5 máquinas carregarem 30 caminhões. Solução. Vamos organizar aqui os dados na tabela, né? Então, em uma lavoura de soja, 2 máquinas carregam 5 caminhões em 2,5 horas. Supondo que o rendimento das máquinas mantenha-se nessa lavoura, determine quanto tempo será gasto para 5 máquinas carregarem 30 caminhões, né? Então, utilizando a ideia aí do exemplo anterior, nós vamos considerar que a grandeza que falta o número, né? E nós vamos escrever essa razão e igualar. Agora nós vamos comparar sempre essa grandeza com as outras para verificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Número de máquina e tempo. Se eu, por exemplo, aumento o número de máquinas, eu vou precisar de menos tempo para realizar a tarefa, né? Então, as grandezas são inversamente proporcionais. Então, em vez de escrever o 2 sobre 5, eu vou escrever 5 sobre 2. Agora, comparando o número de caminhões com o tempo, se eu, por exemplo, aumentar o número de caminhões, eu vou precisar de mais tempo. Por quê? Né? Eu vou ter mais caminhões para serem carregados, né? Ou seja, se aumenta a quantidade de caminhões, eu vou precisar de mais tempo para carregar eles. Então, se aqui aumenta, as grandezas são diretamente proporcionais, então eu só vou repetir aqui o 5 sobre 30. O que eu fiz aqui foi simplificar, né? O 5 por 30, 5 dividido por 5 dá 1, 30 dividido por 5 dá 6, né? Então, agora eu realizei essa multiplicação entre frações. Agora basta multiplicar cruzado. Então aqui nós vamos ter 5 vezes x igual 2,5 vezes 12. Depois o 5 vai estar multiplicando o x, vou passar dividindo, de modo que x vai ser igual a 6. Com isso, a gente finaliza a aula sobre regra de 3.